Olá! Muito boa noite a todos! Está começando mais um Que País é Esse? Um podcast que fala da vida fora do Brasil. Eu sou Leonardo Siqueira, jornalista, e vou lhe apresentar hoje a Nova Zelândia, sobre os olhares de Larissa Prado, uma consultora de intercâmbio que mora lá desde 2018 e vai conversar com a gente sobre esse país tão fascinante que fica lá no meio do Oceano Pacífico. E para você que assistir a live desde o início até o final, você vai poder concorrer a uma camisa da seleção de rugby campeã de 1987 na Copa do Mundo, da Nova Zelândia. Não percam, se inscreve no nosso canal, curte a foto oficial, marque 2 amigos e siga o nosso perfil no Instagram, que você vai estar concorrendo a essa camisa. A Larissa já está aqui conosco, nós vamos aguardar as pessoas entrando, é só assistir a nossa live que você está concorrendo a esse grande prêmio. Eu vou chamar a Larissa aqui, que está a 16 horas à nossa frente, para ela participar da nossa live de hoje aqui, pessoal. A Larissa está chegando aqui, as pessoas ainda estão entrando. Oi, Olá. oi, tudo bem, Leonardo? Tudo bem, pessoal, né, que tá aqui com a gente, vendo a live hoje. Tudo bem? Você está me ouvindo bem aí na Nova Zelândia? Ouvindo, tudo certo. Você tá conseguindo me escutar direitinho também? Tudo Tô. certo? Estamos longe, né? Estamos longe. Sim, sim, muito longe. Nova Zelândia é um país, assim, bem longe, né, do resto do mundo. E é engraçado, assim, porque às vezes, né, eu notava que tinha mapa em que ela nem aparecia, assim. Então, realmente, né? E muita gente confunde muito, né? Nova Zelândia, Austrália e tal. Então Porque vamos lá. Bom dia. Bom dia. não ser um destino muito comum, né, para brasileiros, o pessoal já associa assim com a Austrália. Mas muito obrigada pelo convite da live. É um prazer poder falar aqui com vocês um pouquinho sobre a Nova Zelândia, sobre esse país maravilhoso que a Nova Zelândia é, e contar um pouquinho da minha vivência aqui. Isso aí, Larissa. Eu te agradeço por ter aceito o nosso convite. Vamos começar. Eu começo te perguntando em que momento, então, você tomou a decisão de ir para tão longe do Brasil? Que momento aparece a Nova Zelândia e por que a Nova Zelândia? Então, na verdade, eu não tive assim muita escolha de país, não, sabe? Eu caí de paraquedas na Nova Zelândia, por assim dizer, porque o motivo principal, né, de ter vindo para cá foi pelo meu marido, porque quando ele estava formando, né, na faculdade, ele estava fazendo engenharia elétrica, ele conseguiu, né, assim que ele formou, ele conseguiu um estágio aqui. E aí ele veio, ficou 7 meses, mas aí o que era para ser provisório virou uma coisa permanente e ele foi contratado. E foi daí que eu vim. Então eu vim com um visto de partner, né? Pelo dele. Daí é um visto aberto que, né, você pode trabalhar, estudar, não tem nenhuma assim limitação, sabe? Então foi esse o motivo assim da Nova Zelândia. E a cidade também é a mesma coisa, assim, não teve a escolha da cidade, né? Porque a Nova Zelândia, ela é assim, ela tem possibilidades para vários estilos de vida, né? Tipo, várias cidades diferentes com, né, atmosferas diferentes para vários estilos de vida, assim, para várias preferências e tal. Mas a gente também não escolheu a cidade. Então a gente veio para Christchurch, que é a segunda maior cidade do país, né, depois de Auckland, e moramos aqui. Ele já vai fazer já fez 4 anos mais ou menos, eu uns 3 anos e meio. Vocês não moram nem em Auckland, que é a cidade talvez mais famosa, né? E nem em Wellington, que é a capital. Vocês moram em Christchurch, né? Isso, é porque Como é assim, Auckland, né? A gente, na verdade, mora na Ilha Sul, né? A Nova Zelândia, ela é dividida em 2 ilhas principais. E aí, Auckland, que é o centro econômico, né? Que é a cidade que, quando as pessoas conhecem a Nova Zelândia, é a cidade que elas mais escutam falar a respeito, né? Que é a maior cidade. E aí, Christchurch é na Ilha Sul, segunda maior cidade. E aí tem Wellington, que é a capital, também na Ilha Norte, que é a terceira.
E como é que foi a adaptação assim? Tá tão longe no fuso horário, né? Quando é de noite para sua família, já é de manhã para você. E como é que foi a adaptação e essa cultura local, né? Que a Nova Zelândia tem uma cultura tão exótica, com a É. dança do Haka, a tribo Maori. Como é que foi essa adaptação aí? Então, eu acho que o período de adaptação é o mais difícil, assim, para qualquer pessoa que vai morar fora do país, né? Fora do Brasil, porque entra em jogo muita coisa. Além do fuso horário que você falou, então fica um pouco difícil de conciliar os horários para falar com família, amigos e tal, né? Porque são 15 horas de diferença. E agora que estamos no horário de verão, são 16 horas, então dificulta muito, porque quando é dia aqui, noite aí, e né, vice-versa. Então, assim, aqui, por exemplo, agora já é sexta-feira, às 11 horas da manhã. Então, é bem difícil de conciliar. Mas o período de adaptação, assim, entra muita coisa em jogo. Então, a gente tem que como eu posso dizer, ser forte para passar por esse período, porque eu acho que é a fase mais complicada para quem está fora, né? Então, assim, em questão de linguagem, eu sou, né, quando a língua daqui da Nova Zelândia, as línguas oficiais são inglês, maori e língua de sinais, né? A mais usada, é claro, o inglês. E eu era professora de inglês no Brasil, então eu já sabia inglês, né? Quando eu vim, eu sou formada em psicologia e já falava inglês, né, na época e tal. Mas quando a gente chega, é bem diferente, né? Porque também entra muita coisa cultural no idioma. Né? Da mesma forma que se você aprender inglês nos Estados Unidos, você vai encontrar diferenças se você for para a Inglaterra, se você vier para Nova Zelândia, Austrália, etc. Foi assim também, né? Quando a gente chegou aqui, a gente sabia o inglês, mas o sotaque deles é bem forte, é bem diferente. Então a gente teve que acostumar com o sotaque. Muitas expressões também, que é bacana, porque a gente aprende muita coisa, né? Então, muitas expressões que a gente não sabia também a gente aprendeu, o que foi bem bacana. Mas também tem, assim, a parte... e as comidas, né? A gente sente falta da culinária brasileira. A Nova Zelândia, assim, ela não tem uma culinária, assim... Não é o forte da Nova Zelândia culinária, assim, diferente, sabe? O que é famoso daqui são as pies, que são umas tortas, assim, com carne, frango, etc. Pork e algumas fish and chips, que é peixe e batata, né? Batata frita, que é o que é mais famoso aqui, assim. De doce é a pavlova, né? Que eles fazem muito no Natal, que é como se fosse é uma torta de suspiro e eles colocam frutas e um molho, às vezes de morango, né? Um creme. Então, é gostoso também. Mas, assim, é bem diferente a culinária. Porém, a Nova Zelândia é um país bem multicultural. Então, a gente consegue experimentar culinária de vários lugares diferentes. Aqui em Christchurch, que é a cidade que eu moro, e nas maiores cidades também, em muitas das cidades, você encontra restaurantes de diversas culturas diferentes. Então, também é bacana isso. E para cozinhar, né, coisa brasileira, existe um restaurante brasileiro na cidade aqui também. E para cozinhar coisas brasileiras tem muita coisa assim para adaptar, sabe? Eu faço pão de queijo, que eu sou mineira, e para ficar sem pão de queijo não dava para mim. Não dá. Ia fazer. Ah, O feijãozinho tropeiro, né, do Minas. também. Meu marido, ele faz um feijão tropeiro bem gostoso, uma feijoada bem gostosa também. Então, a gente aprendeu a cozinhar bastante para poder não ficar sem essa parte aqui. Mas tem ingredientes, às vezes não são vendidos no supermercado, né, normalmente, mas tem muitas lojas de outras culturas que você consegue encontrar muitos ingredientes que dá pra gente fazer uma comidinha brasileira aqui, sabe? Para não sentir muita falta. Você falou um pouco da culinária, assim, vamos até adiantar um pouco a culinária, assim. Você tem
a gente tem muita dificuldade de dizer assim, qual é o prato típico da Nova Zelândia, né? A gente sabe Sim. que a Austrália, que está aí pertinho de vocês, quase perto, que é 2.000 quilômetros de distância. Eu falei, nossa, nem a Austrália está perto deles, velho. Tá razoavelmente. Tem a costelinha que a gente come no Outback e tal, mas a Nova Zelândia não tem isso, né? Come-se muito lagostim, e come carne de cordeiro também, né? Muito cordeiro Sim. que tem na culinária. Sim. É engraçado até essa parte, porque a população de ovelha aqui é maior que a de gente, sabe? E sim, a gente tem muito essa parte na culinária também, que é muito gostoso. No começo, eu estranhei, eu não comia muito. Eu acho que eu nunca tinha experimentado no Brasil. E aí achei bem forte a carne. Mas é uma delícia, adoro hoje e como bastante. E o que eu notei quando eu cheguei, essa diferença, assim, de temperos, sabe? Eu senti bastante diferença, assim. Tinha coisa que não gostava, hoje eu gosto bastante. E aí, cordeiro, né, é bem forte aqui na Nova Zelândia, é bem gostoso. Também, né, a parte de seafood, que são comidas, né, mariscos, etc. É bem forte aqui, né, porque a Nova Zelândia é uma ilha, assim, então você nunca está muito distante do mar em nenhum ponto da Nova Zelândia. Então também é um ponto forte aqui, né, na culinária. Mas mais é como eu falei, assim, pratos mesmo, que seria o fish and chips, né, peixe com a batata frita e tal, tem a pai. Mas tem esses outros também. E o estilo de churrasco deles também, que é bem. Tem muita gente vegetariana, vegana, o movimento, né, vegetariano e vegano aqui é bem grande. Tem uma galera bem adepta. Então, tipo assim, maioria dos restaurantes tem sempre uma opção, sabe? E uma opção boa, assim, muito gostosa, muito bem feita, sabe? Então, também tem isso. E aí, como eu ia falar, né, do churrasco, o churrasco deles é bem diferente, assim. A cultura, né, de fazer o churrasco é diferente da brasileira. A gente tá ali, vai comendo e vai conversando, vai comendo aos poucos, é carne na churrasqueira e tal. E aqui eles cozinham, né, na churrasqueira, mais ou menos tudo junto, né, tipo, a comida primeiro, então os vegetais, geralmente são burgers, né, para colocar no pão. E aí, depois que fica tudo pronto, eles vão comer, como se fosse um almoço e tal. Então, é um pouco uma parte cultural meio diferente da brasileira. E quando a gente fez, geralmente, de vez em quando a gente faz aqui em casa e chama nossos amigos daqui e tal. E eles gostam muito também do brasileiro. E a gente também gostou bastante, né? É bem cultural, assim, é bacana de conhecer e participar, assim. Eu vou dar alguns alôs aqui, que tem gente do mundo inteiro te assistindo. O pessoal da Coreia acabou de entrar. Tem o Diário da Ellen, que está nos Estados Unidos. E a Gabi, que vai falar com a gente na próxima segunda-feira, está na República Tcheca te assistindo. O mundo todo está aqui. Mas, assim, você se apresenta, e até te perguntei se podia te apresentar assim, como uma consultora de intercâmbio, né? Uhum. E quando a gente fala de intercâmbio, a Austrália talvez seja um dos países mais escolhidos pelos brasileiros para fazer intercâmbio. A Nova Zelândia também é assim, ela está nesse circuito de intercâmbio. Como é que está o mercado de intercâmbio em relação aos brasileiros na Nova Zelândia? Sim, então, geralmente muita gente escuta falar da Austrália, né? A Nova Zelândia está um pouco escondidinha aí, mas tem esse mercado de intercâmbio, sim. Tem várias opções bem bacanas de intercâmbio aqui no país. Assim como eu falei para você, existe uma cidade existe cidades diferentes para cada estilo de vida, assim. Se você quer uma vida mais tranquila, não quer muita balada e tal, tem cidade mais tranquila, menos fria, mais fria. Então, existem todas essas opções, né? Porque eu acho que para você ter uma experiência boa de intercâmbio, você precisa, assim, de olhar a opção que mais se encaixa com as suas preferências, com o seu estilo de vida, né? Para que a sua experiência seja bem positiva. Então, tem essas duas opções. A ilha, né, a Ilha Norte, ela é um pouco mais quente. Não que no inverno não vá fazer muito frio, né? A Nova Zelândia
toda, né? No inverno faz frio, sim. Mas, assim, são coisas que dá para adaptar, né? Tipo, existem roupas adequadas, roupas próprias, e todo lugar é aquecido. Então, assim, a parte do frio a gente consegue lidar bem com ela, sabe? A gente consegue acostumar. E aí tem, né, a Ilha Norte, com cidades um pouco mais de clima brasileiro, que a gente pode comparar um pouco mais com o Brasil, assim, e uma vida noturna um pouco mais agitada, né? Por exemplo, Auckland, Wellington. Então tem essas opções, né? E aí na Ilha Sul tem Christchurch, que existe que aí você tem aquela opção, assim, tem uma vida que é razoavelmente, assim, agitada e tranquila, na verdade. É um balanço, né? Para eu poder explicar assim, seria um balanço, sabe? As coisas geralmente aqui em Christchurch elas fecham um pouco cedo, mas também existem alguns lugares que você vai encontrar que ficam abertos até tarde, algumas baladinhas. Então existe assim opções que se adequam a vários tipos de vida, sabe? A vários estilos de vida. Então, para as pessoas, aí a gente, né, tem pacotes de intercâmbio para estudo, para graduação, pós-graduação, para mestrado. Então, existem várias opções na Nova Zelândia também. E como é que estar tão isolado assim do mundo? Tem muito turista. Como é que os neozelandeses são em relação aos estrangeiros? Eles recebem bem? Eles são hospitaleiros? Como é que eles são assim nesse país deles tão longe assim de todo mundo? Então, agora a Nova Zelândia, ela é um país bem turístico, né? Então, assim, o turismo é um dos fortes aqui da Nova Zelândia. O país é maravilhoso, então ele recebe muitos turistas durante o ano inteiro, porque tem muitas atrações, tanto no inverno quanto no verão, né? Existem praias maravilhosas, existem vulcões, né? Existem diversos lagos, diversas atividades também. A gente tem Queenstown, que é a capital mundial dos esportes radicais, né? Então, bungee jump, tem várias, tipo, jets nos rios, tem paraglide, como chama aquele outro? Kitesurf. Paraquedas, surf também, né, nas praias daqui. Então, assim, tem todas essas opções, tem esportes de neve, né, snowboard, ski, né, tem lugares de esqui aqui por muitas partes do país, muitas partes da Ilha Sul, na Ilha Norte também, inclusive um vulcão lá, é uma área de esqui muito bacana. E aí tem essas opções, então é um país muito diverso, assim. A Ilha Sul, ela é bem diferente de tudo que a gente encontra no Brasil, assim, como que eu posso falar? De flora, tipo fauna, essas coisas assim, de natureza, né? É bem diferente a vegetação, então tem muitas montanhas de neve, muitos lagos bem grandes, assim, rios muito azuis. Então, algumas coisas o Brasil também tem, claro. O Brasil é um país maravilhoso também, né? A gente sabe disso. Mas como que eu posso dizer? O landscape, né, aqui da Ilha Sul, ele é bem diferente do Brasil, assim, muita coisa nova, sabe? Já o da Ilha Norte, ele é um pouco mais similar. Mas também tem muita coisa bem bacana, tem muitas praias muito bonitas. Então, assim, turismo é muito forte aqui. Infelizmente, foi uma das áreas mais afetadas pelo Covid, né, aqui na Nova Zelândia, porque como o país ficou fechado, o turismo levou um baque muito grande, né? Os negócios, né, os business todos voltados para turismo foram bastante afetados aí, porque é um país realmente bem voltado para isso. E como as fronteiras ficaram fechadas, né? Então isso influenciou bastante na economia do país, sabe? Então, vamos aproveitar e falar um pouco disso, assim, Larissa. Como é que é o sistema de saúde do país, né? Porque a Organização Mundial de Saúde elogiou a Nova Zelândia como
talvez um dos países que mais se preparou para enfrentar o Covid, né? Os casos foram lá embaixo. Hoje, inclusive, até tive uma surpresa, estava assistindo o jornal local aqui, que não sei se foi a primeira-ministra ou se foi alguém do governo, lançou uma lei que jovens que nascem em 2008 não poderão mais comprar cigarros, né, porque ela quer diminuir o consumo de tabaco nos jovens. É um país altamente elogiado pela OMS. Como é que foi viver a pandemia aí e o sistema de saúde funciona? Então, o que aconteceu, que eu acho que foi mais forte que aconteceu aqui, é a parte preventiva, entendeu? Para não sobrecarregar mesmo o sistema de saúde, porque é um país pequeno, né? E, assim, a gente acredita que a minha forma de pensar, né? Na verdade, a minha opinião é de que o sistema de saúde, se levasse um baque muito grande, muita gente ao mesmo tempo adoecendo de Covid, indo para o hospital, também seria bem grave. Então, eu acho que eles trabalharam muito com a prevenção, né? Então, desde o começo, o Covid ele foi levado assim com bastante seriedade pelo governo. Então, eles fecharam o país, né? Aí, para quem, claro, que os nativos eles podem voltar, né, para o país, o governo não pode proibir, né, da pessoa voltar para o seu próprio país, porém, existia uma entrada muito bem regulamentada. Então, quem chegava ia direto para a quarentena, que no começo foi paga pelo governo, né? Nos primeiros meses ali, ela foi paga pelo governo. Então, você ficava num hotel que era selecionado. Acho que aqui em Christchurch também tem um ou dois, não sei. Em Auckland, em alguns lugares da Nova Zelândia, você, né? As pessoas elas chegam e já vão direto para a quarentena. E aí, nessa quarentena, elas passam, se não me engano, 14 dias. E elas fazem vários testes, eu acho que de alguns dias, acho que são 3 testes, na verdade, enquanto elas estão, né, na quarentena, que é o MIQ. E aí, para depois elas poderem entrar na Nova Zelândia. Então, a Nova Zelândia ela conseguiu segurar esse sistema de prevenção até agora, quando a população estivesse 90% vacinada, né? Para começar a pensar em abrir o país, né? Em poder começar a voltar a receber o pessoal de fora, receber os turistas, receber os outros vistos, né? Working Visa, que estava fechado, vários Working Holiday Visa, vários outros tipos de visto que estavam fechados, que ainda a pessoa podia até talvez ter o visto e não podia entrar, né? Estudantes e tal. Então, eles trabalharam muito forte em cima da prevenção, sabe? E também tem realmente, eu vi isso hoje, né? Essa lei saiu, né, da questão do cigarro. O cigarro, ele sempre foi muito caro aqui na Nova Zelândia, já como uma prevenção e para evitar que a população fosse adepta, né? A fumar e etc. Então, assim, as regras quanto a bebida e cigarro, elas são bem fortes aqui na Nova Zelândia. Bebida, assim, se você tiver, por exemplo, muito bêbado, eles não vão te deixar entrar em nenhum bar, sabe? Ou eles vão se você ficar muito bêbado num bar, eles vão te pedir para retirar mesmo do local, para se retirar do local. Então, assim, eles visam muito essas regras e tal. E alguns lugares, por exemplo, algumas praças, alguns parques, algumas praias, você não pode beber aqui. E essa questão do cigarro, né, como eu comentei, ele é muito caro aqui. E agora, eu acho que, né, para quem nasceu a partir de 2008, né, não será mais permitido a venda de cigarro. Então, eles estão querendo mesmo banir, né? É uma forma de banir o cigarro, o tabaco da Nova Zelândia. A gente estava falando de esportes radicais. O RG Fique aqui, o Rodrigo, até te perguntou se você já pulou de bungee jump aí. Não, na verdade não. Já tenho amigos que fizeram isso, pularam de bungee jump, paraquedas, mas eu não sou uma pessoa assim muito radical, não, sabe? Eu sou muito medrosa para esses esportes. Eu tenho vontade de ir no jet boat, que é lá em Queenstown também, que é tipo
uma lancha, ela vai bem rápida, assim, num rio muito bonito lá em Queenstown. Essa parece ser bem legal. Eu tenho vontade de andar de helicóptero e ir até. Eu ainda não fiz, mas se Deus quiser, eu vou fazer. Que é ir até a geleira. Então, o helicóptero ele pode pousar na geleira, né? A Nova Zelândia ela tem muitos glaciers, que são as geleiras. E então é uma coisa que eu ainda quero tirar da minha listinha to-do list aqui da Nova Zelândia. Mas bungee jump eu não tenho coragem. Ah, tem balão também, né? Voo de balão que eu tenho vontade também. E paraglider lá em Queenstown também com uma vista muito bonita. Então é uma coisa que vale a pena de fazer. Já fiz paraglider no Brasil uma vez, mas aqui ainda não fiz. Então algumas coisas mais radicais eu faria, outras não. Mas eles tem um balanço também, que é tipo um bungee jump, bem bacana em Queenstown. Tem muitas opções para quem gosta, para quem é bem radical, sabe? E assim, como é que é a gente falou do sistema de saúde, como é que é o sistema de educação, assim? Tem muitos universitários, como é que é o sistema de educação no país? Então, é muito bom, assim. Também tem muitas faculdades muito bacanas. Aqui em Christchurch tem uma faculdade muito reconhecida, né? Que é a University of Canterbury. Tem várias politécnicas muito boas para se fazer pós-graduação, mestrado também. Então, é um lugar bacana de se fazer, né? Graduação, pós-graduação e tudo mais. High school é bem bacana. Uma curiosidade daqui é que é muito comum ter escolas separadas, escolas, não na faculdade, mas escolas separadas de meninos e meninas, sabe? Isso é bem comum você achar por aqui. Mas a educação é muito, muito boa, assim. E para faculdade, para graduação, mestrado, doutorado, existem vários programas muito bons de mestrado, né? Que as pessoas elas podem vir de fora, elas têm direito de trazer família, né? E trabalhar full time enquanto elas fazem o mestrado. Então tem essa possibilidade, né? Quando a pessoa vem fazer um mestrado aqui. Então é muito bom, é muito bom. As possibilidades, né? As portas que uma pós-graduação e um mestrado abre aqui são muito boas, né? Para permanência aqui pós-mestrado, sabe? Você falou aí do passeio com o helicóptero que te leva lá nas geleiras, né? A gente tem Monte Vitória, a gente tem o Monte Cook, né? É engraçado que o país é dividido em duas ilhas, uma é só planícies, outras é várias montanhas, né? E Sim. tudo mais. Mas como é que é estar num país que tem vulcões ainda em atividade? Não tem Pois é. medo disso? Então, aqui na Ilha Sul a gente não tem nenhum, mas na Ilha Norte existem vários, né? E aí tem os que você consegue ver de cima do avião, quando você está indo para Auckland, né? Para alguma cidade lá da Ilha Norte, você consegue ver. Tem, eu acho que o Taranaki, que você consegue ver do avião, a bola dele certinha, assim, é muito bacana, é muito interessante, assim. É, e existe toda essa coisa relacionada, né, a terremotos, a vulcões, porque a Nova Zelândia ela está em cima, ela está assim, as placas tectônicas aqui elas estão em extrema atividade o tempo inteiro, o ano todo, né? Ela está localizada na parte do Círculo de Fogo do Pacífico. Então, terremotos, eles acontecem aqui o tempo inteiro. Mesmo que a gente não sinta, né? Às vezes a gente sente um pouquinho sim. Às vezes, né, já teve terremotos bem fortes aqui em Christchurch, né? Quando a cidade ainda não era preparada para isso. Hoje ela é, né? Hoje ela é muito bem preparada para terremotos e tal, né? Então, assim, bem diferente, sabe? Aí, por exemplo, Canterbury, onde fica Christchurch, que é o estado onde Christchurch é localizada, ele é bem plano, aí de repente tem aquelas montanhas, aquela cadeia de montanha assim, em volta gigantesca, que são os Alpes do Sul, né? Os Southern Alps. Então é assim, muito impressionante, muito bonito.
né? E aí na Ilha Norte tem os geysers, tem os vulcões, então também são muito. É tudo muito. Vem tudo muito disso aí, né? Da localização da Nova Zelândia, de estar no círculo de fogo do Pacífico. Então, as formações aqui na Nova Zelândia vem tudo daí. E é muito bonito, assim, é muito interessante, é muito bonito de se ver, é muito impressionante. Então, te perguntando, você aí falou das proibições de bebida alcoólica, então te perguntando qual é a melhor cerveja daí. A melhor cerveja. Então, a melhor eu não sei dizer. Eu não gosto muito de cerveja, para falar a verdade, não tomo muita cerveja. Meu marido, ele saberia dizer melhor do que eu. Mas existem muitas, né? Muitas cervejarias. Tem uma em Dunedin, esqueci o nome, que é muito famosa, muito boa aqui. Eu não me lembro o nome agora. Mas eles fazem muito. Tem muitas cervejarias, muitas breweries, tem. Mas eu não sei dizer qual seria a melhor, porque não é o meu gosto, sabe? Eu não bebo muita cerveja, não. Eu prefiro outras coisas. Eu prefiro vinho. Aqui também tem muitos vinhedos, né? Tem uma região que é bem focada nisso, né? Inclusive perto de Wellington, a gente fez um passeio muito bacana, que foi a gente aluga uma bike de vários lugares, assim. Eu acho que tem de 4, 6, 8 lugares. E aí você vai passando por todas as vinícolas, experimentando os vinhos, comendo queijo, né? É muito legal o passeio, super divertido. Fiz com algumas amigas. Então, também é uma parte bem forte da Nova Zelândia, né? As vinícolas. E existem vinhos muito bons aqui também. Eu até fiquei surpreso que a Nova Zelândia fosse tão rica em vinhedos, né? Porque Sim, dizem que traz um divertido a gastronomia e tal, e a gente ouve falar de vinhos do Chile, da Argentina, da França, mas não ouve os vinhos neozelandeses, né? sim, E é uma da riqueza do país, né? com certeza. Mas você acha que eles conseguem também manter um pouco dessa cultura que eles têm da tribo Maori, que eles dançam o haka, eles preservam um pouco dessa cultura deles? Sim, a cultura maori ela está bem difundida dentro da cultura neozelandesa. Então, quando você chega aqui na Nova Zelândia, você aprende muitas palavras em maori. Então, em todo lugar que você vai, pode ser que eles usem o cumprimento maori que é kia ora, que é um olá, um hi, hello, né? Uma forma mesmo de cumprimentar. Quando você chega nos aeroportos, eu acho que até você consegue ver em alguns anúncios da primeira-ministra também, ela cumprimenta em maori, em inglês, né? Então, a cultura maori, ela tá, assim, muito difundida dentro da cultura neozelandesa. Vários nomes de cidades, sabe? Kaikoura é um nome maori. Tem várias placas também espalhadas pela cidade também que são em maori, nomes de museus, né? O Te Papa lá em Wellington é um nome maori, né? Eu acho que as galerias aqui de Christchurch e os museus aqui de Christchurch também têm nome maori. Então, assim, ela está muito presente dentro da cultura neozelandesa. E aí tem o haka, né, que é aquela dança que eles fazem, né, muito bacana também, que é um forte aqui da Nova Zelândia, principalmente no rugby, né, se você, o pessoal que acompanha o esporte, né, a Nova Zelândia tem o All Blacks, que é um time muito famoso aqui, um time muito bom também. Então, eles fazem o haka, né, eles fazem o haka antes de começar o jogo, né, e é bem legal, assim. A gente foi também em O'Kans Bay, que é uma comunidade maori. Então, lá, eu acho que foi no feriado de fevereiro, que é um feriado relacionado à cultura maori. E aí, a gente pôde experienciar algumas coisas da cultura maori. Tem um museu muito bacana, muito rico lá em O'Kans Bay, sobre a cultura maori. A gente pôde comer o hang, que é uma comida que ela é cozida debaixo da terra,
que é uma forma maori mesmo de cozinhar, de fazer aquela comida. Eu acho que foi cordeiro, batatas, frango, tudo feito debaixo da terra, né? Como se fosse uma fogueira, mas embaixo mesmo. E foi bem gostoso, foi uma experiência muito legal, sabe? E aí, ela com certeza está muito difundida dentro da cultura neozelandesa. O que eu acho muito legal, assim, sabe? E as escolas, elas também agora virou obrigatório, né, ter aula da linguagem Maori, né? Desde pequenos, eles agora vão começar a aprender também. Sabe? Então, para conservar isso, né? Para conservar essa parte da história neozelandesa. O rugby, ele é o esporte mais difundido aí. A população se envolve com a seleção do rugby, os campeonatos e tal. É isso mesmo ou é mais os esportes radicais? Não, os esportes radicais também são grande parte da Nova Zelândia, né? Snowboard, esqui. Eu tava falando, né, que eu nunca pratiquei aqueles mais radicais, bungee jump e tudo mais, mas eu gosto muito de snowboard, gosto muito mesmo. Eu tentei o esqui um pouco, não gostei muito, mas gostei muito, me apaixonei bastante pelo snow. Não sou muito boa, não significa que eu sei praticar o esporte assim, perfeitamente, mas eu consigo ir lá, subir, descer montanha, é isso. E gosto muito, assim, aprendi aqui. E sim, o rugby, ele é muito... Ele é para o povo neozelandês, ele é como se fosse o futebol para a gente no Brasil. Não que todo mundo goste, né? Mas é muito forte, né? No Brasil, o futebol, né? Aquela coisa de paixão mesmo, do pessoal ir em estádio, torcer e, né, gostar muito. É a mesma coisa o rugby aqui. Então, tem o time do All Blacks aqui na cidade, tem o time também, né, de Canterbury, e o pessoal realmente vai para os bares assistir. Tem torcida muito forte, sabe? O pessoal gosta, o pessoal fica vidrado na televisão. É realmente como a gente vê no Brasil em relação ao futebol. E as regras são assim bem diferentes. Eu fui assistir um jogo aqui na cidade, inclusive a arena é aqui perto de casa, e achei bem diferente, assim, porque eu nunca tinha ido e eu nunca tinha visto, né? Eu acho que foi no meu primeiro ou segundo mês aqui, então eu não estava por dentro ainda de como funcionava o esporte, de como que era e tal. E daí eu fui para conhecer, para saber o que era o rugby, né? Aí eu achei tão estranho, tão diferente. Não estranho, né? Mas diferente, porque a gente está acostumado com o futebol, a bola indo sempre para frente, para frente. E no rugby é bem diferente, porque eles mandam para trás. Então você não pode ir para frente o tempo inteiro com a bola, você vai mandar ela para trás. Mas o gol, por exemplo, né, que seria o gol para a gente, é na frente. Então é uma coisa que eu fiquei assim meio sem entender as regras lá na hora. Mas depois eu comecei a pegar e tal, aí é bem bacana, é muito legal, assim. Tanto que na Olimpíada está se jogando um outro rugby, que é o rugby de 7, e a Nova Zelândia nem foi, né, com a equipe, porque eles jogam o de 11, que é forte, que é muito forte isso. Mas vamos falar assim, você considera o custo de vida aí na Nova Zelândia alto? Como é que é o custo de vida na Nova Zelândia? Olha, depende muito, assim, se você for converter, né, né, por exemplo, se você está vindo a princípio gastando em reais, aí sim, é bem alto, né, porque hoje o dólar neozelandês, eu acredito que ele esteja 3 e pouco, né, não sei, há um tempo atrás chegou a 4 e pouco e tal. Então, se você for converter para o real, sim. Mas quando você está aqui, né, ganhando na moeda daqui, te proporciona uma qualidade de vida boa, sabe? O salário é justo para todo tipo de trabalho, é bem justo o salário, sabe? Então, te proporciona uma boa qualidade de vida e um balanço, né, na sua vida pessoal e no trabalho, nas possibilidades de viagem e, sabe, e de trabalhar. Então, aquele balanço mesmo para te gerar uma boa qualidade de vida. Então,
quando você está aqui, recebendo na moeda daqui, é razoável, assim, não é um custo de vida tão alto. Acho que a coisa o que é muito caro aqui, na minha opinião, né, da gente aqui, vivendo o dia a dia daqui, é o aluguel. O aluguel, assim, é bem, bem caro, sabe? E a alimentação também é um pouco mais cara. Mas, como eu disse, você consegue viver tranquilo, tipo, né? Viver com boa qualidade de vida trabalhando aqui. E que perrengues e coisas mais diferentes você já passou aí na Nova Zelândia em 3 anos? Você falava assim, nossa, eu não saberia que passaria aqui. Então, perrengues, assim, acho que. Ah, claro, acho que esse é um comum aqui para os brasileiros, porque a gente não está acostumado com terremoto, né? Então é uma coisa que assusta. Até hoje eu fico bem assustada, apesar de saber que hoje Christchurch, né? Porque assim, Christchurch tem um histórico de 2 terremotos, eu acredito, 2010, 2011, que assim afetaram muito gravemente a cidade, né? Muita coisa veio abaixo ou teve que ser destruída no centro da cidade. Quando eu cheguei, tinha muita coisa em construção no centro da cidade. Hoje já está assim, melhorou muito. A cidade era bem antiga, agora hoje já é mais moderna, né? A arquitetura. E mudou muita coisa desde quando eu cheguei aqui. Muitas áreas que estavam assim fechadas e meio que abandonadas por causa dos terremotos de 2010 e 2011 já começaram, né, a ser reconstruídas, começaram a abrir para o público e tal. E está ficando cada vez mais linda a cidade. A cidade é muito bonita mesmo, Christchurch. E ela é conhecida como cidade jardim também, né? Então os jardins da cidade eles estão sempre trocando para manter bem floridos. Então assim, é uma cidade muito bonita. Então, um dos perrengues foi esse, né? Essa questão de terremoto. No começo eu contava. Tipo assim, ai meu Deus, esse é meu segundo terremoto aqui, ai meu terceiro, quarto. Aí já passou de 15, eu já parei de contar, sabe? Já tô aqui, já fazem 3 anos e meio. Já passou dos 15, já parei de contar, já perdi as contas. Mas sempre foram, todos os que eu senti aqui sempre foram leves a moderados, sabe? E a gente tem todas as instruções em todos os lugares que a gente vai, né? Do que fazer, né? Em situações em que aconteça um terremoto ou as áreas, né? Para se proteger, por exemplo, se você está na praia, o que fazer, né? Porque quando se tem terremoto, existe a possibilidade de um tsunami. Quando o tsunami é longe, você consegue ser avisado, mas quando o terremoto é na área, você precisa de deixar aquela parte da área que tem risco, aquela parte da praia que tem risco imediatamente, né? Sem esperar nenhum aviso. Então, assim, essa parte eu acho que foi uma das partes que eu fiquei meio assim, sabe? Meio com medo e tal no início, mas é muito seguro, é bem tranquilo, existem todas as precauções, né? Você sabe de tudo que você precisa de fazer. E a maioria, sempre que a gente sente, é um bem fraquinho e tal, bem tranquilo. Mas para brasileiro que nunca sentiu, a gente fica naquele nervoso, né? Mas outro perrengue, acho que a questão da linguagem também, né? No começo, se acostumar com o sotaque. E às vezes, até hoje, assim, eu acho que quando você não está prestando muita atenção, quando você está meio cansado ou alguma coisa assim, é muito fácil você responder em português a alguém que falou com você em inglês. Isso já aconteceu. Então, tô no trabalho, aí de repente alguém me fala alguma coisa e eu respondo do nada em português. Ah, obrigado. Aí eu já corrijo em cima na hora, assim, sabe? Então, essa é outra parte. Mas acho que isso, assim, essa questão de mudar a chavinha do português para o inglês e dos terremotos mesmo. Você já falou alguns deles, mas que pontos turísticos nós temos num país tão fascinante para você recomendar? Lagos multicoloridos, praias paradisíacas, o que mais? Sim, é um país muito, muito diverso e muito bonito, né? Tem várias opções. Então, aqui na Ilha Sul, eu já viajei bastante aqui pela Ilha Sul, já fui em muitos pontos turísticos aqui.
Um dos que mais me impressiona, assim, é o Mount Cook, né? Que é a montanha, a maior montanha da Nova Zelândia, coberta de neve. Tem as geleiras em Franz Joseph e Fox Glacier, que são muito legais também. Tem Milford Sound, que é assim muito impressionante, né? Que tem as cachoeiras caindo no mar, aquele negócio, né? Do Fiordland mesmo, bem bonito, assim, é bem impressionante. A gente foi até bem sortudo porque é um lugar que chove muito, né? Na maior parte do ano chove, tanto na West Coast quanto em Milford. E a gente deu muita sorte, assim, a gente pegou um tempo bacana lá e é muito lindo. Às vezes dá até para ver golfinho, pinguim e tudo mais do tour, né? Que você faz assim pelo mar. Tem Queenstown, que é uma cidade, eu acho que é uma das cidades que eu acho mais lindas da Nova Zelândia, que é bem turística, que tem toda essa questão dos esportes radicais, mas é de uma beleza, assim, muito incrível também. A gente foi na Ilha Norte agora, eu acho que semana passada, a gente voltou essa semana. A gente foi num lugar lá chamado Cathedral Cove, em Coromandel. É uma praia, assim, que é cartão postal da Nova Zelândia. E é incrivelmente bonita, é muito bonita mesmo. Aqui no sul também tem praias lindas na região de Nelson e Abel Tasman. Abel Tasman também é muito bonito. Enfim, existem muitos lugares realmente muito bonitos, sabe? Você não precisa de ir muito longe aqui na Nova Zelândia para encontrar lugares assim bem sensacionais. E esses parques, né, com praias, são muito bonitos também. E não é à toa que, assim, né, o pessoal aqui fala muito das gravações de filmes, né, que foram feitas aqui, que é O Senhor dos Anéis, Nárnia, né? Então, assim, eles até brincam, né, quando você está em algum ponto turístico. Então, essa parte aqui, não apareceu no Senhor dos Anéis, não. Ou então, realmente apareceu, porque são muitos locais de gravação. Mas é bem legal, assim. E Cathedral Cove, que era onde a gente estava, é uns portais que no filme, né, de Nárnia, bem bonito também. Então E teve uma série da Netflix, Sweet Teeth, que também foi gravada aqui na Nova Zelândia. Tem um parque de Auckland, né, que aparece na série também. Bom, Larissa, foi ótimo conversar sobre a Nova Zelândia com você. Estou vendo aí que você está na expectativa do casamento, você fez uma pré-lua de mel, né? Pois é, verdade. Então, a gente fez o casamento na West Coast da Nova Zelândia, foi bem bacana. Foi, na verdade, há 2 semanas atrás, sabe? E foi bem legal, assim. A gente também foi bem sortudo com o tempo lá na West Coast, graças a Deus. E para encerrar, vou te fazer uma última pergunta. O que você tem mais saudade no Brasil? Olha, a saudade fica muito com a família e os amigos, né? Que a gente queria muito principalmente agora, nesse tempo de Covid, né? Que a gente não pôde ir visitar o Brasil, que a gente ainda não sabe quando vai poder. Eu acho que é uma das coisas que fazem mais falta, assim, que é a família e os amigos. Porque comida a gente dá um jeito, a gente consegue cozinhar aqui, tem alguns restaurantes brasileiros, né? Então, assim, é tranquilo. Agora, a falta que a gente sente e como é difícil, né, manter um contato muito frequente por causa do fuso horário. Então, a gente tem sempre que dar um jeitinho e dar os nossos pulos para poder conseguir um horário de conversar com eles, né? Mas eu acho que é a parte que eu mais sinto falta mesmo. Isso aí, pessoal. Com esse papo aí com a Larissa, a gente encerra a Nova Zelândia. Muito obrigado, Larissa, por ter compartilhado com a gente toda a sua aventura em Nova Zelândia. Daqui a pouquinho nós vamos sortear a camisa dos All Blacks e nós vamos dar a nossa agenda aqui, as nossas 3 últimas lives do ano. Dia 13 nós vamos estar com a Gabi na República Tcheca. Dia 17 nós vamos estar na Finlândia. E no dia 20 de dezembro nós vamos estar nas Ilhas Caimã. Fechando. A live da Larissa vai estar gravada na nossa IGTV no YouTube. E a gente continua viajando o mundo. Tchau, Larissa. Obrigado. Obrigada.